Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor, para conhecermos todas as coisas que estão à nossa volta. E nós sabemos que é Deus quem está nos instruindo, nos colocando na posição para que a gente esteja precavido com relação a tudo que nos cerca nos dias de hoje. Então nós estamos aqui no nosso Vem Estudar Comigo. Vamos começar então? Bom, na última lição nós falamos sobre alguns aspectos aqui e também falamos no capítulo 6, que foi o último, né? A evangelização dos adeptos da seita. Não é fácil, né? É algo um pouco difícil para a gente evangelizar esses adeptos da seita. Não sei que eles Que a cabeça deles está cauterizada, né? Tá ali, ó. Né? Foi muitos Seja anos, bem-vinda, né? Jeane. Agora nós vamos falar sobre seitas proféticas. Então vamos lá, a introdução. Intitulamos de seitas proféticas por se originarem de líderes que se denominaram profetas. Ao se pesquisar a origem destas seitas, conclui-se que, na maioria das vezes, saíram de denominações evangélicas tradicionais. Nossa. Orientados por interpretações particulares das Escrituras e por visões extraordinárias. Assim, proclamaram-se profetas. Alguns anunciavam a volta iminente de Cristo, estabelecendo diversas datas, como os adventistas, em 1844. As Testemunhas de Jeová, em 1914 e em 1925 e 1975. Quer dizer, os Testemunhos de Jeová deram 3 datas para o advento da volta de Jesus. 3 datas. Nenhuma delas aconteceu. Quer dizer, essas pessoas faziam umas contas lá, né? E a conta batia ali naquela data. Isso. E eles tinham tanta certeza que marcava a data para algo que somente pela fé. Eu já fiz diversas contas, mas eu não marco data, não. Não marco data. Eu sei que está próximo. Por exatamente a gente ver tantas coisas se cumprirem, e a gente vê que nós estamos vivenciando o último tempo do ser humano como criação, porque vai se iniciar o 7º milênio, que é o milênio de Cristo. Então eu sei que está próximo, eu sei que nós estamos no 6º milênio, né? Nós estamos no 6º milênio. Então, ou seja, o 7º, na realidade, é exatamente como aconteceu no princípio. Ele criou em 6 dias e no 7º descansou. A gente vem, né, da nossa criação até o 6º dia. No 7º é o milênio de Jesus, né? Ok. O Tabernáculo da Fé em 1977, entre outros. A maior parte das seitas veio da América do Norte. Porque assim como o avivamento veio também o progresso, as né? heresias também vieram. As heresias também vieram. Diz que onde há muita manifestação do Espírito Santo, também há muita manifestação do inimigo, do engano. E eles atracaram no Brasil, com exceção daquelas que aqui se originaram. Teve algumas que aqui tiveram origem aqui mesmo, né? Bom, as seitas proféticas costumam aparecer em final do século e virada do milênio. Normalmente, nesse quando período. Vira o milênio é uma invenção de coisas, isso, né? Que eles... Principalmente se a situação social e econômica não anda bem, né? Porque começa a ver o caos, né? Caos, está acontecendo caos, agora né? O mundo vai acabar, enfim. No Brasil, as seitas proféticas mais conhecidas são os mormons, os adventistas, a ciência cristã, as testemunhas de Jeová, o tabernáculo da fé, os meninos de Deus, a igreja apostólica ou Vó Rosa. Olha, apostólica, hein? Apostólica, né? Ou Vó Rosa. Nesta matéria, ao final de cada tópico,
o aluno encontrará uma bibliografia pela qual poderá consultar outras obras que tratam do mesmo assunto com maior profundidade. Então, nós vamos para o capítulo 1 e vamos ver especificamente sobre testemunha de Jeová. A história da testemunha de Jeová, né? Primeiro é testemunha de Jeová, primeiro tópico, a história. Podemos dividir a história da testemunha de Jeová em 4 períodos que coincidem com os 4 presidentes que lideraram o movimento até 1992. Vejamos. Charles Taze Russell, 1952 a 1916. Foi o fundador da Zion Watchtower e Herald of Christ's Presence, ou Torre de Vigia de Sião, né, que é e Arauto da Presença de Cristo. Em 1879, atualmente conhecida como o nome de A Sentinela, em 1981 organizou 1881 organizou o Watchtower, que é a Sociedade Torre de Vigia de Tratados, que posteriormente recebeu o nome de vou ler em português, né? Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia. Além disso, o artigo, né, além dos seus discursos e artigos, Russell escreveu os 6 volumes de estudos das Escrituras, originalmente A Aurora do Milênio, publicado entre 1886 e 1904. Eu não estou falando aqui em inglês para mim não gastar meu inglês, entendeu? Entendi. Por ocasião de sua morte, em 1916, aos 64 anos, morreu novo, o fundamento legal sua idade, e doutrinário da sociedade já havia se estabelecido. Aí vem Joseph Franklin Rutherford, que foi de 1869 a 1942, que após a morte de Russell foi eleito na Assembleia Anual da Sociedade um novo presidente. Sob sua liderança, lançou a revista A Idade do Ouro, atualmente conhecida como Despertai. Que é tudo vendido aqui, né? Em 1920, lançou o livro Milhões Agora Vivem e Jamais Morrerão, vaticinando a ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó, entre muitos outros fiéis do Antigo Testamento, para em 1925. Em 1931, adotou o nome de Testemunha de Jeová. Ou seja, só foi adotado o nome de Testemunha de Jeová em 1931. Só ali que eles descobriram que Deus tinha um nome, que chamava Jeová. Jeová. Proibindo nesse mesmo ano o Natal e o Dia das Mães. Sua administração foi marcada por várias reinterpretações da doutrina e das Escrituras. Suas literaturas foram marcadas de muitas controvérsias em relação à palavra de Deus. Morreu em 8 de fevereiro, com 72 anos de idade, na residência que havia comprado para recepcionar os patriarcas que não ressurgiram em 1925. Ou seja, ele estava dizendo que eles iam ressuscitar, né? Que Abraão, Isaac, Jacó e muitos fiéis do Antigo Testamento iam ressuscitar em 1925. De onde saiu isso, gente? Não sei, na cabeça dele. E aí, como... fez até uma casa para eles. Fez uma casa para recepcionar os patriarcas que não ressurgiram em 1925. Meu Deus. Aí vem o Nathan Homer Knorr. Sucedeu Rutherford em 1942, após sua morte. Assumiu a liderança das Testemunhas de Jeová com um pouco mais de 115 mil adeptos. Criou a Escola Bíblica de Gileade, da Torre de Vigia, para treinamento missionário, e também a Escola de Treinamento Teocrático para treinamento de obreiros para as congregações locais.
Knorr demonstrou sua habilidade organizacional e, sob sua direção, houve um grande crescimento em número de membros, construções e publicações. Foi em sua administração que ocorreu o lançamento da tradução do Novo Mundo, TNM, das escrituras gregas e hebraicas em 1961. Profetiza em 1966 que o fim do mundo ocorreria em 1975, no livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, que também falhou. Morreu em 1977, aos 72 anos de idade. Depois dele veio Frederick William Franz, que de 1894 a 1992. Vice-presidente da sociedade, é eleito novo presidente da organização. Nossa, viveu quase 100 anos. Após a morte de Knorr. Enfrentou um forte movimento de dissidentes na organização devido às constantes mudanças doutrinárias. Agora vamos falar um pouco sobre a Torre de Vigia. Né? No Brasil. No Brasil. No Anuário das Testemunhas de Jeová, de 1974, está registrado que os ensinos da Torre de Vigia chegaram ao Brasil por meio de 8.000 desmarujos brasileiros. Isso é no relatório deles. Que encontraram as Testemunhas de Jeová em Nova York em 1920. O primeiro representante da Torre de Vigia veio ao Brasil em 1922. No início, estudavam as revistas em espanhol, sendo que a primeira revista publicada em português foi a Torre de Vigia em 1923. Em sua segunda página, anunciava, com plena autorização do juiz J.F. Rutherford, presidente da Torre de Vigia e Sociedade Bíblica de Tratados de Brooklyn, Nova York. Estabeleceu-se uma filial dessa sociedade no Brasil. O escritório cito a Rua do Rosário, número 76, segundo andar, aonde? Rio de Janeiro. É marinheiro, né? Essa publicação foi interrompida em breve período nos anos 20, mas reiniciou suas atividades em 1937. O nome da revista foi trocado para A Atalaia, em 1940, por causa da suspeita do governo com respeito ao nome Torre de Vigia. Torre de Vigia. E também devido aos adventistas possuírem publicações com nome semelhante. Assim, o período teve o seu nome alterado em 1943 com o título atual, A Sentinela. Outra publicação desse grupo, denominada Despertai, foi publicada primeiramente com o título de Consolação, sendo posteriormente alterado em meados da década de 40 para o atual, que é Despertai. Né? Por muitos anos, as Testemunhas de Jeová enfrentaram diversos problemas com as autoridades civis e católicas por causa do seu comportamento agressivo. As publicações foram interrompidas e a sociedade foi oficialmente dissolvida pelo governo brasileiro por um período, sendo restabelecida posteriormente. Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial em número de batizados das Testemunhas de Jeová, depois dos Estados Unidos. Que horror, né? Que horror. Quanto engano, né? Mas quantos muçulmanos não estão aí já? Também, né? Quantos espíritos, enfim, né? A salvação é para quem quer. A salvação é para quem crê. A salvação é quem ouve a palavra e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mais de um terço dos membros brasileiros estão concentrados no estado de São Paulo, onde está situada a sede nacional em Cesário Lande. Lá no sítio, onde o Norberto tem um sítio lá. Cesário Lande, que é interior de São Paulo. São muitos ativos, não medindo esforços para proclamar o reino de Jeová de casa em casa. Eu acredito que você já recebeu alguém assim na sua casa. Né? Chama ele para entrar. E se ele entrar, você fala, vamos orar. Não, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, chama não. Não dá nem para orar, não chama não. Eu estou brincando, gente. Mas eles não gostam de orar, né? Nem de dar as mãos.
Bom, vamos ver as doutrinas dos testemunhos de Jeová. A maneira mais fácil de tratar com o sistema doutrinário dessa seita é fazer que as suas negações ao cristianismo apostólico sejam reconhecidas. Suas características doutrinárias estão acentuadamente manifestadas. Primeiro, negação da Trindade, né, que é 3. Segundo, negação da deidade verdadeira de Cristo, ponto de vista ariano. Negação da personalidade do Espírito Santo, considerando como força ativa de Deus. Não como Deus, como uma pessoa. Deus. Isso. Negação da imortalidade da alma humana. Negação da ressurreição. Eles negam que a alma é imortal. É. Negação da ressurreição corporal de Jesus no mesmo corpo. Negação da ressurreição corporal de Cristo. Que Jesus mostrou o quê? As marcas na mão. E mostrou o lado dele. Justamente para não ter dúvida que aquele corpo que foi crucificado, ele ressuscitou. Isso, verdade, é verdade. É. Bom, eles ensinam que Jesus ressuscitou em espírito e se materializou em várias ocasiões para ser visto pelos seus discípulos. Você vê que... Ou seja, ele está falando que nas aparições que Jesus faz... Era só um espírito. Que era só um espírito. Mas Jesus fala o que para Tomé? Jesus chama Tomé e fala assim, ó, toca na minha mão. Toca do meu lado. E o espírito ele come. O espírito come. O espírito tem carne. Né? Então, aí derruba tudo isso. Aí eles também, outro ponto, negação do inferno como local de tormento. Tormento eterno. Eterno. Outro ponto, dizem que somente os 144 mil serão salvos. Coitados, eles estão perdidos, né? Porque há uma briga ferrenha. Só que, na realidade, você sabe o seguinte, que eles têm uma coisa. Depende muito da dedicação de cada um, de vender a sua colocação para entrar nos 144 mil que vendeu mais, vai entrar e vai ser salvo. O resto vai tudo para o buraco quente. Né? Outro ponto, negação da volta visível e corporal de Cristo. A sociedade diz que Cristo voltou invisível em 1914, tal como o Adventismo, né? Que diz que ele voltou em 1844 ele voltou. E depois houve uma ressurreição espiritual invisível em 1918. Ou seja, 4 anos depois, né? Agora, outras características doutrinárias. Primeiro ponto. A Bíblia não pode ser compreendida hoje sem a sociedade. Né? Eles dizem sem eles, ela não pode ser só aquele grupo lá dos Estados Unidos que compreende a Bíblia. Que são da Torre de Vigia. O próprio mundo vai te informar as origens, né? E realmente, nesse ponto, até tem algumas coisas que não estão erradas, não. Bom, não que eu sou de acordo com o testemunho de Jeová, né? Bom, e o outro ponto é, acreditam que irão herdar a terra e que vão habitar numa terra paradisíaca. Não crê que vão para o céu.
pois segundo diz, o céu está reservado apenas por 144 mil. 144 mil pessoas. Bom, agora vamos ver as publicações. A página impressa tem sido uma das armas mais eficazes. Engraçado, né? Que tem sido uma das armas mais eficazes deles, né? Utilizadas pelos Testemunhos de Jeová. Uma das suas publicações, a Sentinela, na edição de 15 de novembro de 2004, registrou uma tiragem média de 25.618.000 cópias. Nossa! Já pensou? A versão inglesa da Bíblia do Testemunho de Jeová, chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, foi concluída em 1961 e posteriormente traduzida e publicada para a língua portuguesa em 1967. É relevante notar que nenhum membro do Comitê de Tradução da Bíblia do Novo Mundo era erudito no grego ou no hebraico. Então como pode traduzir? Conforme demonstra Ezequias Soares da Silva. Né? Em 1884, Russell conseguiu os estatutos... Quer dizer, não é tradução, é torcimento da Bíblia. Eles torceram, né? Eles leem e falam, não, isso não quer dizer isso. Quer dizer... Aí pega a Bíblia, torce para aquilo que eles querem crer. Não pegaram nem do grego, nem do hebraico, né? Dos originais, no caso. Eles não estão atrás da verdade. Eles estão atrás de torcer para o que eles acham. Em 1884, 1884, Russell conseguiu os estatutos para publicar a Bíblia. Nenhum dos seus líderes, a Bíblia deles, tá? Não é publicar a Bíblia, né? Nenhum dos seus líderes conseguia as línguas originais da Bíblia. Estavam, pois, impedidos de traduzir para o inglês a sua própria Bíblia. Assim publicaram algumas versões já conhecidas, mas se deram ao trabalho de publicá-las com notas explicativas do rodapé como um apêndice no final delas. As testemunhas também possuem 2 textos interlineares do Novo Testamento grego. A obra mais antiga é traduzida por Benjamin Wilson, um dos membros da seita com pontos doutrinários em comum da Sociedade de Vigia, principalmente sobre a Trindade e a divindade de Cristo. A Kingdom Interlinear, né, publicada em 1969, associa o texto grego, né, com a tradução da Sociedade e um texto aperfeiçoado na tradução do Novo Mundo. As 2 versões revelam abertamente uma influência doutrinária. Quer dizer, eles fizeram sua própria Bíblia e colocaram a sua própria interpretação daquilo que eles entendiam como sendo a palavra de Deus, né? Como sendo original. Agora, a metodologia deles. O maior dos movimentos possui algum tipo de programa para ganhar adeptos. No Brasil, as testemunhas de Jeová estão em torno de 500 mil. Gente, coitado deles, né? 500 mil que estão correndo atrás de uma das 144 mil vagas. Ou não. Para eles viver aqui na Terra, tá bom. E que se reúne semanalmente em 6 mil congregações. Vocês imaginam o seguinte, isso é uma desculpa que eles arrumaram com relação a viver no paraíso na Terra, para dizer que não é tão ruim não fazer parte dos 144 mil. Né? No mundo são aproximadamente 6 milhões, reunidos em 75 mil congregações que se utilizam dos seguintes métodos. Colocaram literatura nas mãos das... colocam aqui, ó. Já li. Salões do Reino. Que são chamados, né? Salões do Reino. Verdade, salões do Reino. Quando você vê aí um salão do Reino, você já sabe, né? Colocam literatura nas mãos das pessoas por meio das visitas de casa em casa ou por qualquer outra forma de divulgar sua doutrina. 2. Acompanham as pessoas com visitas para averiguar e encorajarem seus interesses. 3. Marcam estudos bíblicos. Bíblicos não, bíblicos deles, né?
nos lares, utilizando-se das literaturas recentes da Sociedade Torre de Vigia, principalmente a revista A Sentinela. 4. Incentiva as pessoas interessadas no estudo bíblico a conhecer as congregações. 5. Acompanham aquelas que demonstram interesse ao estudo da Sentinela. 6. Estimulam os iniciantes a participarem da reunião para fazer discípulos e da escola de ministérios teocráticos, não é teológico, é teocráticos. O objetivo dessas reuniões são os treinamentos por meio das quais as testemunhas desenvolvem seu programa de evangelismo. E, por fim, incentivam e devotamente a Jeová pelo seu batismo. Eu vou fazer aqui um comentário aqui. Você pode observar o seguinte. Aquilo que nós deveríamos ter, porque nós recebemos uma incumbência, os discípulos de Jesus que foram treinados por ele, preparados por eles, recebemos uma incumbência de Jesus, ele disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora vocês observam o seguinte, a dedicação, a obediência, né? A disciplina que eles têm para aplicar um estudo enganoso. Não é só eles que são dedicados assim, não. Os espíritas também são dedicados. Os adventistas também são dedicados. Né? Os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia. Eles têm disciplina. Só para algo que não tem valor. Né? Nós que somos servos do Senhor, que dizemos, recebemos a revelação da palavra de Jesus no nosso coração, porque ele apenas deu a ordem para nós, ele deu essa ordem, mas ele não impõe que a gente tem uma escolha a fazer, que é ir. Ele disse, ide. E a gente escolhe ir e não ir. Ele também disse assim, ide por todas as nações e fazei discípulos em todas as nações. Ele ordena que a gente faça o quê? Aluno. Não é isso? Sim. Vocês já observaram aqui, ó? Eles preparam seus discípulos. É uma das coisas que a igreja tem abandonado, é fazer discípulos. Isso é uma coisa que a igreja tem abandonado. Bom, vamos ver aqui, evangelização da Testemunha de Jeová. Muitos líderes de igrejas, você vai ler hoje, né? Uhum. Muitos líderes de igreja têm perguntado qual deve ser a atitude dos crentes ao receber em casa uma testemunha de Jeová. Muitas vezes esses irmãos não estão devidamente preparados para dialogar com elas. Visto que as testemunhas de Jeová... Eles são muito insistentes. Mas visto que as testemunhas de Jeová fazem parte dos grupos não alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, precisam ser evangelizados. Ou seja, mas visto que eles são treinados, muito treinados para fazer isso, para tentar te convencer. Muito bem. A maneira mais simples de realizar a tarefa, evangelizar a testemunha de Jeová, é por meio de folhetos específicos. Existem 3 tipos intitulados. Ensino divino, o temor piedoso e louvores alegres. Não conheço nenhum deles. Não. Mas ele está dizendo aqui, né? O estudo está dizendo aqui. Amém. Bom, vamos passar aqui para minha assistente. Vou beber uma aguinha agora. Ensino divino. Foi o tema do Congresso de Distrito das Testemunhas de Jeová, realizado em 1993. O folheto foi escrito em linguagem simples, usando o estilo da Torre de Vigia, com a impressão no padrão da organização. Uma vez que as testemunhas de Jeová são proibidas de receber outras publicações. O tema tratado
no referido folheto são as falsas profecias. E no final traz um convite para que as testemunhas de Jeová aceitem a Jesus Cristo como um salvador pessoal. Meu Deus, que troço mais enganoso. Temor piedoso. Foi preparado para a evangelização das testemunhas de Jeová. Durante o congresso de distrito, que recebeu o mesmo nome do folheto e foi realizado pelas testemunhas em 1994. Segue o mesmo padrão do folheto anterior. Aborda 2 temas: a adoração de Jesus e a ressurreição dos habitantes de Sodoma. Ah, meu Deus! Se eles foram condenados por causa dos pecados. Gente, de onde eles tiraram essas histórias, amor? Da cabeça deles. Da cabeça deles, né? Os testemunhos de Jeová adoraram. Gente, se a gente não tiver a nossa fé baseada na palavra, fica muito vaga as coisas. Qualquer um pode inventar história da carochinha aí, qualquer coisa. Ou a nossa fé é baseada na palavra e em quem Deus é e no caráter dele, né? Porque tem gente que fala assim, Deus é tudo mesmo. Não, não é. Não. O meu Deus, ele tem um caráter, né? E ele se revela através da Bíblia. Através da palavra dele. Jesus é o quê? É o verbo de Deus, né? Então, as testemunhas de Jeová adoraram Jesus até 1954. Mas depois a sociedade Torre de Vigia resolveu mudar essa crença. Agora as testemunhas de Jeová são proibidas de adorar Jesus, considerando tal prática pagã. Olha Você vê que religião que vai e volta conforme a cabeça humana. De quem lidera. Assim como fica a situação das testemunhas de Jeová, que morreram adorando Jesus até a data da proibição. Tomara que tenham sido salvos. Tomara. Outro ponto que abala as testemunhas de Jeová está relacionado aos habitantes de Sodoma. A sociedade Torre de Vigia declara ser o único canal de comunicação entre Deus e o homem, alegando receber orientação teocrática e também de ser o profeta de Jeová. Entretanto, várias vezes mudaram o destino dos habitantes de Sodoma. Numa publicação afirmam que serão ressuscitados, mas em outras não. O erro, portanto, é de Jeová, ou da organização. Isso perturba as testemunhas de Jeová. É sobre isso que trata o referido folheto, terminando com um convite para aceitarem a Jesus. Nossa, de novo. Eita confusão! Tomara que muitos aceitem mesmo Jesus, e Jesus se revele, porque Jesus, ele é revelado a nós, ao nosso espírito, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como teu único, como teu Salvador e Senhor, e em seu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração, com a boca, se faz confissão, e com o coração se crê. Louvadores alegres. É o novo folheto específico para a evangelização das testemunhas de Jeová. Aborda as 3 últimas mudanças da seita. A geração de 1914, o julgamento das nações e o serviço militar alternativo. Agora estão deixando, né? A leitura desse e dos outros folhetos parece não significar nada para os evangélicos, mas abala profundamente as testemunhas de Jeová. Eu não entendi. A leitura deles não significa nada para os evangélicos, mas para eles abala. Abala, né? Porque muda. Esses folhetos são muito úteis, tanto para evangelizar as testemunhas de Jeová, como para prevenir a igreja. Cada crente deve levar consigo alguns folhetos dentro da Bíblia. Quando uma testemunha de Jeová bater a porta, a pessoa que for atender deve oferecer tal folheto. A testemunha de Jeová, sem dúvida, vai receber pensando tratar-se de sua própria literatura. Então, essa pessoa será uma forte candidata a servir ao Senhor Jesus. Boa estratégia, né? Se ela desconfiar ou se já conhece o tal folheto, certamente o recusará. Diante disso, o crente pode perguntar dizendo: você quer distribuir a sua literatura recusando receber a minha? Então,
uma literatura feita específica para evangelizar eles. Como estratégia para evangelizar eles. Se você bater a porta do meu vizinho, eu irei em seguida oferecer-lhe o folheto que você está recusando. Viu, gente? Aí, ó, um jeito de pegar eles. Agora vamos, capítulo 2, mormonismo. O mormonismo eu acho pior, né? Porque eles falam que Deus já foi homem. Como é isso? Deus criou o homem e agora Deus já foi homem. Uma característica peculiar das religiões é alegar ter como principal fonte de inspiração a pessoa de Deus. Assim afirmam os mormons, com o intuito de obter aceitabilidade do seu credo, baseados na falsa acusação de que a Igreja de Jesus Cristo, em determinada época, abandonou a fé e se corrompeu, havendo então a necessidade de a Igreja ser restaurada. A esse ensino se dá o nome de apostasia geral. Estaremos averiguando esse assunto mais profundamente, baseando-nos nas próprias publicações dos mormons. Ai, deixa eu respirar, gente. A origem. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada por Joseph Smith Jr., nascido em Sharon, estado de Vermont, nos Estados Unidos, em 23 de dezembro de 1805. Joseph Smith foi o quarto dos 10 filhos de Joseph e Lucy Mack Smith, crianças pobremente educadas e, geralmente, dedicadas a crenças e práticas supersticiosas. A primeira visão. Joseph Smith declarou que Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo apareceram para ele em 1820, em forma humana. Ao dialogar com esses seres, perguntou-lhes qual de todas as seitas é a verdadeira, a fim de saber a qual delas me uni, sendo-lhe informado por um desses personagens que não se unisse a qualquer delas, igrejas, pois estavam todos foi visto descendo como pomba e vindo sobre Jesus. Mateus 3,16. Peraí. Atos 5. Eu acho que é quando vê
com fogo, né? Como língua de fogo. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor... Não, 3, 4. 5, 3, 4. É. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era... 3, 4? Mesmo? Tá certo isso? Tô achando estranho, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5... 3 e 4. A propriedade era parte para vender ou não, como quisesse e depois vendê-la. O dinheiro também era seu para entregá-la ou não. Como pode fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Então mostrou que o Espírito Santo estava neles, né? E aí ele mentiu. Rapaz, Márcia, chegou atrasada. Dênia, oi, Dênia. Joseph Smith escreveu ainda. Depois viu descendo, né? Como forma de pomba vindo sobre Jesus. Não precisa ler, tá em Mateus 3,16. Joseph Smith escreveu ainda que todas as igrejas se apostataram e que todos os seus credos foram abominações à sua vista. À luz da Bíblia, esse acontecimento seria impossível. Afinal, foi o próprio Filho de Deus quem garantiu a existência da igreja para sempre, ao afirmar que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 16, 18. Assim, o evangelho anunciado pelo fundador do mormonismo é outro evangelho, conforme o texto de Gálatas 1, 19. Vamos lá. Gálatas 1, 6 a 9. Uma Luciene também, a paz. Admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas obras, mas que não são boas novas, de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ele está falando, incluindo ele, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das quais nós lhes anunciamos. Tá vendo? Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferente do que vocês receberam, que sejam amaldiçoados. Então, gente, esse homem já está na maldição. Tá, né? Com certeza. Assim, o evangelho anunciado pelo fundador do mormonismo é outro evangelho, conforme o texto de Gálatas. A igreja de Joseph Smith hoje. Os mormons acreditam que sua religião é a restauração da verdadeira igreja, com seu sacerdócio e suas ordenanças. Daí o seu nome oficial, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na igreja mórmon não há distinção entre clero e leigos. Em vez disso, a partir dos 12 anos, todo adepto do sexo masculino digno pode ajudar a cuidar de vários deveres da igreja, alcançando o sacerdócio aos 16 anos. Nossa, hein? A família dos santos dos últimos dias participam ativamente nos programas patrocinados pela congregação em sua localidade denominada ala. Em nível congregacional, os élderes, os bispos e os presidentes das estacas distritos supervisionam os assuntos bem organizados da igreja. Um conselho de 12 apóstolos em Salt Lake City, dos Estados Unidos, tem jurisdição mundial. Por fim, o presidente da igreja, reverenciado como profeta, vidente e revelador, e 2 conselheiros compõem o corpo que governa a igreja, chamado de Quórum da Presidência, ou Primeira Presidência. Várias ordenanças afetam a vida dos mormons, devotos. O batismo, por exemplo, que significa arrependimento e obediência, pode ocorrer depois que o candidato completa 8 anos de idade.
o lavamento e a unção, e purificam e consagram. Não. Purificam e consagram. A cerimônia do endowment, investidura, no templo envolve uma série de convênios ou promessas, entre elas, o iniciado recebe uma veste especial para ser usada em todo momento como proteção contra o mal, misericórdia, e como lembrete dos votos secretos assumidos. Também um casal de mórmons pode selar seu casamento num templo, pelo tempo e pela eternidade, para que a sua família não seja desfeita no céu, ou onde o casal pode continuar a ter filhos. No céu. Ter filho no céu. Doutrinas mórmons. Se os casamentos aqui na Terra é difícil manter, quem dirá eternamente. Ai, gente, perdão, mas é absurdo isso. Doutrinas mórmons. Há mais de um Deus verdadeiro? A Bíblia é categórica ao afirmar que há um só Deus, vivo e verdadeiro, e que além dele não há outro. Vamos lá. Deuteronômio 6:4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único. O Senhor, é que essa Bíblia aqui. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Muda aí a tradução. Vou mudar, porque não gosto dela, não. Isaías 43. Eu vou ler de novo? Isaías 43. 10, 11. É o chamar, né? Chamar, aquilo ali. Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi para que saibais e creiais em minha pessoa e entendais que eu sou Deus e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. Glória a Deus. Aleluia. Quem confia no homem se perde. Agora Isaías 44, 6, 8. Tudo isso, irmãos, é arrogância do ser humano para não submeter pela fé. O homem quer merecer as coisas, sabe? Ele não aceita a salvação pela fé, assim, pela graça, né? Assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Tá bom, né? Uhum. Ao contrário, a igreja mórmon ensina que há muitos deuses e que os seres humanos podem vir e deusas no reino celestial. Como está registrado, como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Nossa. É o que eles dizem, gente. Não existe isso na Bíblia, viu? Afirmam ainda que as escrituras declaram que há muitos deuses e muitos senhores. O Deus Pai já foi homem como nós? Eles dizem que Deus foi homem, né? A Bíblia afirma que Deus Pai é Espírito. Jó 4:24. É Jó ou João? João. Evangelho de João, né? 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. 1 Timóteo 6, 15 e 16. A qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que não é um homem com carne e ossos. A Bíblia afirma isso, como os mortais. Número 23, 19. Números 23, 19. Vamos lá.
capítulo 23, versículo 19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão, para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que fez e não realiza? Jamais. Oséias 11, 9. Oséias. É o ouvido do celular. 11, 9. Ele Você não tinha percebido isso, não? Não. Ele fica mais aceso. A gente fala que Oséias, ele já vai lá e já deixa em negrito Oséias. Deixa em negrito. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Eis que não voltarei a destruir Efraim. Portanto, sou Deus e não um ser humano, o santo entre vós. Assim, não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Agora, Romanos 1, 22, 23. Romanos 1, 20 quê? 22, 23. Aí ele falhou. 22, 23. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. E que de eternidade a eternidade sempre existiu, como Deus onipotente, onipresente e onisciente. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 92. Deus é tão vivo, a gente vai falando do Senhor e nosso coração vai se enchendo, Salmo, né? Salmo 92. Acho que o ouvido dele está com cera agora. Antes que se originasse os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade tu és. De eternidade a eternidade. A eternidade. De eternidade a eternidade tu és Deus. Agora lê, Jorge, Apocalipse 19, 6. Apocalipse 19, 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Portanto, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Amém. Amém. Um contrassenso, a Igreja Mórmon ensina que Deus, Pai, nos céus passou um dia pela vida e morte, que progrediu até tornar-se uma divindade e nessa condição continua possuindo um corpo de carne e osso. Em uma de suas literaturas, que anjo, diz que é o anjo Moroni, né? É o anjo Moroni. Que anjo mais enganoso, ele tem cara de quê? É o capeta que tá falando. Capeta, mentiroso. Até tornar-se uma divindade, nessa condição continua possuindo um corpo em carne e osso. Em uma de suas literaturas está escrito que o próprio Deus já foi como nós somos. Ou seja, agora ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Vou contar-vos como Deus veio a ser Deus. Temos imaginado e suposto que Deus é Deus desde todo sempre. Eu refutarei essa ideia e retirarei o véu para que possais enxergar. Isso é o que eles falam. Que eles falam, né? Noutra literatura, nos é dito que o Pai tem um corpo de carne e ossos, tangível como o do homem. Para completar de forma desarrazoada, o mormonismo ensina que Deus tem um pai, um avô. Eles que falam que o Espírito Santo tem a parte feminina, né? Um avô e assim sucessivamente. Não, o que fala é o Mun.
Jesus e Satanás são espíritos irmãos? Misericórdia, o que eles falam, amor? As escrituras não deixam dúvidas de que Jesus Cristo é o único da espécie divina que tomou forma humana, gerado pelo Pai unigênito, sendo da mesma substância, é coeterno e coigual com o Pai. João 1:14. João 1? De 1 a 14. Esse é facinho. Tá até em negrito ali. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Até quando? 14. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, nós inclusive, o quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, que palavra linda. Acabou, né, amor? É. Ah, mas peraí. Peraí. Olha do outro lado. Ao contrário, os mormons ensinam que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho e que progrediu até chegar a ser um Deus. Com letra minúscula, viu, gente? Havendo primeiro sido gerado como um filho espiritual nos céus por intermédio de pai e mãe celestiais. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o tinha gerado à sua própria semelhança. Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Segundo entendem os mormons, Jesus é fruto do relacionamento de Deus Pai com Maria. Com isso, a doutrina mormon afirma que Jesus e Lúcifer são irmãos. Credo. Primeiro está dizendo que Deus então teve relação. Louvado seja Deus. Gente, a próxima vez Deus é uma triunidade? Nós vamos falar um pouco mais sobre os mormons, né? Grava bem isso, é muito importante a gente conhecer para não ser enganado, gente. Existem vários estudos para mostrar para o povo de Deus para não ser enganado. Mas a gente só não vai ser enganado se a gente estudar. Se a gente não ler, se a gente não estudar as escrituras, como é que a gente vai saber? Amém. Gente, daqui a pouco, às 20 horas, nós temos nosso culto em casa. Eu convido você a participar conosco. Venha cultuar a Deus com a gente. Segunda-feira, então, estamos de volta aqui no nosso Vem Estudar Comigo. Agradecemos a sua companhia, né? Foi muito bom. A gente está aqui também se enchendo também do conhecimento, né? Amém. De tudo. E eu louvo a Deus por isso, né? Então, eu espero você daqui a pouco. E segunda-feira estamos de volta às 18 horas no nosso Vem Estudar Comigo, né? E depois eu falo mais no culto sobre as nossas atividades. A paz do Senhor e obrigado pela companhia, né? Aguardamos vocês no culto. Quem não for para a igreja, né, gente? Amém. Quem não for para a sua igreja, tá? Deus abençoe. Até lá.